Boa tarde, amiguinhos. Aqui é a tia Marineuza. Fiquem agora com a linda história bíblica. Fiquem com Deus. Tchau. Era o 3º ano do reinado de Jeoaquim em Judá, quando o rei da Babilônia, Nabucodonosor, atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. O Senhor permitiu que Nabucodonosor vencesse Jeoaquim e ainda levasse alguns objetos do templo de Jerusalém. Nabucodonosor levou estes objetos para o templo do seu Deus na terra da Babilônia. Em seguida, o rei Nabucodonosor ordenou a Aspenaz, chefe pessoal do palácio, que escolhesse alguns israelitas que tivessem potencial para serem líderes no governo. Não poderia ser qualquer um, não. Ele pediu que fossem jovens saudáveis, sem nenhum defeito, de boa aparência, inteligentes e estudiosos. Esses jovens deveriam aprender a língua e a cultura da Babilônia para servirem no palácio. Entre os escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz deu a eles nomes babilônicos. A partir de então, Daniel passou a chamar-se Beltesazar. Ananias foi chamado de Sadraque. Misael foi chamado de Mesaque. E Azarias de Abdenego. O rei ordenou ainda que servissem a estes homens o mesmo cardápio do rei. Eles comeriam do bom e do melhor, o mais fino vinho, e depois de 3 anos de treinamento, assumiriam cargos importantes na corte do rei. No entanto, Daniel decidiu que não iria ficar impuro com a comida do rei, nem beber do vinho que ele dava. Por isso, pediu a Aspenaz que o autorizasse a não comer dos manjares do rei. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e o autorizasse a se abster do cardápio real. Mesmo assim, Aspenaz teve medo de tomar essa decisão. Então ele disse a Daniel: "Tenho medo do que o meu senhor, o rei, possa fazer. Foi ele quem determinou este cardápio. E se perceber que vocês não estão saudáveis como os outros, vai ficar furioso com isso." Depois disso, Aspenaz deixou os 4 jovens sob os cuidados de um de seus servos. Daniel foi até ele e propôs o seguinte: "Faça uma experiência comigo e meus amigos por 10 dias. Traga para nós comermos apenas vegetais e água. Passado este tempo, nos compare com os jovens que se alimentaram dos manjares do rei e tome sua decisão." O responsável por eles concordou e os alimentou com vegetais e água por 10 dias. Ao final dos 10 dias, algo impressionante aconteceu. Aqueles jovens pareciam mais fortes e mais saudáveis do que todos aqueles que se alimentavam da comida do rei. A poderosa mão de Deus estava realmente sobre a vida de Daniel e seus amigos. A partir de então, o homem responsável por eles tirou a comida e o vinho que deveriam ser servidos a eles e servia-lhes apenas vegetais. Deus deu a estes 4 jovens conhecimento e habilidade em todas as áreas. E além disso, Deus também deu a Daniel o dom de interpretar sonhos e visões. Ao final de 3 anos de treinamento, Aspenaz levou os 4 amigos até a presença do rei Nabucodonosor. Quando o rei conversou com eles, percebeu que entre todos os jovens não havia quem superasse Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então eles passaram a servir ao rei. Sempre que Nabucodonosor fazia perguntas sobre qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento para esses 4 amigos, percebia que eles eram 10 vezes melhores do que todos os sábios e adivinhos do reino juntos. Deus estava realmente com aqueles jovens hebreus. Eles decidiram não se contaminar com os manjares do rei, e isso fez com que se tornassem mais fortes, saudáveis e inteligentes. E isso não aconteceu apenas por conta da comida, mas por sua fé e obediência a Deus. Daniel e seus amigos viveram ainda muitas aventuras no reino da Babilônia. E você encontra essas histórias aqui no canal A Super Bíblia. Para conferir todos os detalhes da aventura de hoje, não se esqueça de abrir a sua Bíblia lá no livro de Daniel, capítulo 1.
E agora, em Luz para o Mundo, Escola Bíblica Dominical. Eu amo a Bíblia preciosa, pois seu valor é sem par. Tesouro assim não há para mim, oh, nada pode igualar. Jamais abandono a Bíblia, a bela, belíssima Bíblia. Jamais abandono a Bíblia, que tão preciosa é pra mim. Mais uma aula de Bíblia, Escola Bíblica Dominical, de Emilson Carvalho, programa Luz para o Mundo, caminhando para os seus 38 anos no rádio, desde São Paulo, desde aquela sexta-feira, 13 de novembro de 1987, inaugurada no dia 19 deste mês de maio. Completaremos, pela graça do nosso Deus e de amigos e da direção da emissora, a quem eterna gratidão, nossa diretora, doutora Thelma Rego, 12 anos. Em breve, dia 19 deste mês, 12 anos de Luz para o Mundo na Alvorada, desde que era M810, alguém se lembra? Quer dizer, toda a população aqui do Vale do São Patrício, cidades alcançadas há mais de 60 anos pela Alvorada. Então, Luz para o Mundo, de Emilson Carvalho. Não estou na rádio, tem aqui um estúdio próprio na residência há mais de 6 anos, e daqui então, pelo meu equipamento, indo para Alvorada FM, ali além do Rio das Almas, estou aqui em Séries, lá de cara, cidade de Rialma. Então, Alvorada FM 97.9. Graças à tecnologia da internet, não? Tem aqui mídia de som, bom microfone, computador, 2 celulares, o celular no tripé, então, foca aqui, o estúdio e coisas assim. Então, aula de Bíblia. Hoje, um estudo diferente, hoje no próximo domingo. Como sempre, alguém é testemunha disso, meus ouvintes assíduos, como sempre, nunca atacando pessoas, igrejas, religiões em sentido algum. Hoje é mais história. Só que essa história está atrelada à Bíblia. Inicio pela Bíblia. Alguém deve saber, como tenho afirmado com humildade, porém é realidade, que além de jornalista, sou escritor, professor de Bíblia, religião, historiador e também, dentre outros dons e talentos, por competência, claro, vaticanólogo e papólogo. Um breve histórico acerca do surgimento da Igreja Católica Apostólica Romana. Repito a história, e não ataque a acusação, jamais. Aqui não estou para denegrir, injuriar, caluniar, isso é crime, e cristão que se preza, ou seja, que preza o nome do nosso Deus, Espírito Santo, os anjos, a Bíblia, a lei do nosso Deus, não mente, e também não tem interesse em relatar tudo sobre o assunto. O objetivo não ofender, assim, esclarecer. Então, hoje, mais história acerca da origem da Igreja Católica Apostólica Romana e a origem dessa figura interessantíssima, chamada, vários títulos, não? Por exemplo, Sumo Pontífice, o Papa, do Papado Romano. Alguém sabe que sem Papa não existe Papado Romano. O que significa isto? Qual o sentido deste título aplicado há muito tempo apenas ao Bispo de Roma? Porque antes o título Papa era dado carinhosamente a todos os bispos do catolicismo. Catolicismo porque a igreja já vinha sendo chamada de católica desde que Santo Inácio de Antioquia, na Síria, deu a ela este título, não, em latim, então católica. A divergência que fica universal, abrangente e tal, não importa, igreja católica. É a única igreja das existentes, comparando com
presbiteriana, batista, metodista, luterana, Assembleia de Deus, a minha igreja, na qual sou apenas membro, claro, há mais de 52 anos, adventista, não sei podia, então, Papa, é um título carinhoso que era dado, então, a todos os bispos de Roma, até que o imperador Justiniano proibiu que os demais bispos continuassem a usufruir deste título, circunscrevendo apenas este título apenas ao bispo de Roma, que é Papa, já era Papa, mas o único intitulado Papa desde o início do sexto século. Significa a palavra Papa. Alguém não entende o assunto, não entende profundamente linguística, pensa que vem da palavra grega papá, que é papai. Não, nada a ver. É papá. Quer dizer, nada a ver com papai do grego. E sim, a palavra papa, na verdade, é composta por duas sílabas iniciais de duas palavras em latim. O primeiro pá vem da palavra latina pater. Alguém já manjou que pater significa pai. Então, o primeiro pá vem da palavra latina pater. E o segundo pá, para formar papa, não papá, papa, então vem pater, patrum, desculpe. Então, o primeiro pá vem da palavra latina pater. O segundo pá, completando papa, vem da palavra latina patrum. Então, pater, patrum. Pater, patrum, significa pai dos pais. Em latim não existem preposições como de e do. Então, pai dos pais, não há expressão partícula semelhante em latim para dos. Mas, quando se passa isso para a língua portuguesa, fica pai dos pais. Pater, patrum, pai dos pais. Então, pegaram o primeiro pá de pater, segundo pá de patrum, aí ficou papa. Pai dos pais. Quais pais? A referência não tem coisa alguma a ver com os pais biológicos. Cada pessoa tem o seu pai, não? Mesmo que seja um pai desaparecido, que ou fora após engravidar a moça, não? Mas é pai, ao menos assim um reprodutor, não é? O pai verdadeiro fica e assume e tal. No casamento, não? Porque não se deve engravidar pessoa alguma, exceto no casamento. Bom, então o pai dos pais. A referência é aos pais da igreja, da patrística, os teólogos antigos. Teólogos antigos, não citarei nome de algum aqui, porque não é o propósito desse programa. Não é completo sobre o assunto, então. Talvez próximo domingo, mais detalhes históricos, quer dizer, bíblico-históricos, até proféticos sobre isso. Bom, eu não entrarei em tantos detalhes, porque não digo que o mundo está cansado de ser informado, porque o pessoal não se cansa. Mesmo protestantes, evangélicos e tal, pentecostais, têm ficado atentos à reportagem, desde o descimento grave do anterior Papa Francisco, o argentino Jorge Mario Bergoglio, seu falecimento e tal, de 21 passado, não, do mês de abril, não é isso? Então, seu sepultamento, 5 dias após e tal. Então, o pessoal já está mais do que informado acerca do último conclave, realizado no dia 7, não, recentemente, lá na Capela da Sistina. Por falar em Capela da Sistina, este nome foi em homenagem ao Papa Sisto IV. Então, construir dentro do Vaticano, dos muros do Vaticano para dentro, cidade-estado do Vaticano, a Capela da Sistina, em homenagem, então, memória, porque o Parado já era morto, ao Papa Sisto IV, Sisto, Sistina, então, relativo a Sisto IV, o Papa, da Capela da Sistina. Há muito tempo, que antes não era assim, talvez no próximo domingo eu explicarei como se diz do conclave, porque antes do estabelecimento do conclave em latim quer dizer fechado a chave, trancado a chave, a chaves. Então, as portas são fechadas, janelas, cortinas grossas ali. Então, ali, cardeais papáveis, apenas cardeais que podem ser, cada um eleito papa, se reúnem. Então, votação, não deu certo, sai a fumaça preta pela chaminé da Capela Sistina. E, finalmente, ontem, não, saiu a fumaça branca, indicando, então, habemus papam. Até mesmo lá alguém pronuncia errado, pronuncia habemus, é latim. As palavras em latim, a maioria, são palavras oxítonas. Então, como domini, dominus e habita. Então, daí habemus e não habemus. Habemus papam. Habemus papam, se temos papa. Fumaça branca lá. Daí vem um cardeal que trata dos anúncios sociais, naquela janela lá, como aconteceu ontem, não? Aparece e anuncia habemus papa, cardinale, etc e tal, dominum tum e tal, aí eclesiar, é latim, não? Latim. Denuncia, então, o nome da pessoa, no caso foi eleito americano, quer dizer, na realidade essa expressão está errada, embora a maioria dos repórteres falam, mas eu conheço que a expressão certa é que aquele pessoal lá dos Estados Unidos do Norte, eles não são americanos, são estadunidenses.
Nós é quem somos americanos. Então, na América do Sul, América Latina e tal, América Central. Americanos. Estados Unidos são estadunidenses, expressão correta. Mas isso é de menor importância, eu não crio confusão, não com eles, somente comigo, eu me corrijo. Então, não são americanos, estadunidenses. Então, foi eleito o cardeal estadunidense Robert Francis Prevost. Alguém pronuncia Prevost, outro Prevost, mas cardeal do Vaticano ontem eu ouvi pronunciar, hoje também ainda, hoje é Prevost. A mim não faz, mas foi esse. Então, Papa Leão XIV. Isso significa que já houve, o que houve, desculpe, retiro a redundância no advérbio já desnecessário. Então, isso quer dizer que houve. Ou seja, já existiu, claro, existiu um Papa, a redundância de novo, mas tudo bem, está certo. Não estou errado assim. Já houve um Papa Leão, quer dizer, 13 na verdade, não? Então, naturalmente, houve um Papa que eleito, cardeal, claro, que eu disse lá, elegeram o Papa. Como se elegeram Papa, elegeram Papa. Como elegeram alguém que seja Papa? A eleição tem a ver com um cardeal. Elegem um cardeal. Não pode ser bispo, padre, freire, bom, enfim, claro que não, sacristão, coroinha, um padre comum, um católico que não seja padre, não pode. Tem que ser a mais alta graduação do clero católico romano, tem que ser cardeal. Cardeal, além de bispo, para ser bispo e cardeal. Então, cardeal, no caso, Robert Francis Prevost. Esse cardeal foi eleito Papa. Após, então, fumaça branca, aí tornou-se Papa, e o anúncio lá na janela, no Vaticano, pessoal na Praça São Pedro, olhando aquela janela atentamente, milhares e milhares, quando então foi dito lá, pelo secretário cuida disso, um cardeal também, habemus papam, aí foi dito o nome dele, tal de Papa Leão XIV. Então isso indica que houve 13 leões. O primeiro leão foi intitulado apenas Leão. Não, Leão I depois que vai, porque estamos no 14, não, Leão. Após a morte do primeiro Papa Leão, então passou a ser enumerado de primeiro, somente morto, Dom Pedro apenas, depois Dom Pedro I, Dom Pedro II e parou. Parece que nunca houve Dom Pedro III, talvez nunca haverá, não é? No Brasil, no Portugal, Dom Pedro III. Então Leão, morto primeiro, depois veio Leão II, até o 13. O Leão XIII era italiano, este foi Papa de 1878 a 1903. 1878 a 1913. Faleceu aos 93 anos de idade. Muito idoso, 93 anos de idade. Enfim, Bento XVI viu um pouco mais do que essa ideia, mas deixou de ser Papa em 28 de fevereiro de 2013, às 20 horas, sexta-feira, quando renunciou. Papa é anunciado, não é mais Papa. Aí foi eleito, então, o cardeal argentino Hotmar Bergoglio Francisco. Eu vi vários repórteres da televisão, né, falando, depois da fumaça branca lá na Capela Sistina, habemus Papa, acabou de ser eleito o Papa Bento I, não Francisco, não, Francisco I, como foi o primeiro? Primeiro, agora se vier agora não, porque agora já é o 14, Leão 14. Se futuramente vier um Francisco II, aí o morto é que passará a ser chamado de primeiro, somente após a morte. E o próximo, então, claro, Francisco II. Talvez haja tempo, antes da volta do Cristo, talvez não importa. Não temos a data para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Inclusive, a volta do nosso Cristo, como ele prometeu, não depende de Papa algum, não depende de quantidade de papas, etc. Esse assunto é profético. O surgimento da Igreja Romana é profético, cumpriu-se profecia, tem que cumprir profecias da Bíblia, Daniel, Apocalipse, Paulo, em Tessalonicenses, etc., Atos, capítulo 20, é profético. O surgimento do Sumo Pontífice, não o título, claro, o título nada tem a ver com profecia, mas o cargo, o poder que ocupa ao utilizar-se do cargo, isso tudo foi profetizado na Bíblia. Isso aqui é crítica? Não é crítica, não é crítica, é realidade, é história. Repito, sou vaticanólogo, papólogo, historiador, aqui com humildade, porém na plena competência para tratar do assunto com responsabilidade, carinho, amor, consideração, de modo irrefutável, indesmentível. Abro a boca, tem um dito, lembra-se? De vez em quando eu repito essa máxima, meu método para o trabalho evangelístico, no rádio, em qualquer lugar em particular, abro a boca somente ao estar fartamente documentado. Somente ao estar fartamente documentado. Como eu disse na minha primeira fala, nas minhas primeiras palavras, na abertura deste programa, hoje mais história do que Bíblia, porém a partir da Bíblia. Duas passagens bíblicas por enquanto.
talvez, se houver tempo, mais passagens. Por enquanto, apenas 2. Isso aqui acaba sendo uma aula de Bíblia, mais história do que Bíblia, mas a partir da Bíblia. Primeira passagem, Atos capítulo 24, versículo 14. É Bíblia. Atos capítulo 24, versículo 14. Atos 24, versículo 14. Atos 24, 14. Anotou? Se é interesse, anote. Atos 24, versículo 14. Já leio. Confesse, porém, isto, que conforme o caminho a que chamam seita. Quem está dizendo isso aqui? O apóstolo Paulo. Como diz o bom católico romano, São Paulo é o apóstolo. Um profeta, apóstolo, cheio do Espírito Santo, convertido. Confesse, porém, que conforme o caminho a que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo o que está escrito na lei e nos profetas. Seita. A palavra seita, porque português vem do latim, vem da palavra latina secta. Daí seita, sectário, sectarismo, quer dizer, separado. Uma seita religiosa geralmente é originada por um grupo ou uma pessoa que acaba rebanhando da sua igreja original um grupo de simpatizantes, adeptos, seguidores, e este líder direciona esse grupo a sair da sua denominação, vai ao cartório, ou já fez isso, ata de fundação, estatutos, e abre outra igreja. Isso é o que mais tem acontecido em todo o mundo, em praticamente todos os países. Breve histórico aqui, não criticando, não condenando. Não condeno, se quer o diabo, a mim ou você, quanto mais não, o assunto de seitas. Então, por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus, dizem que é a igreja pentecostal mais clássica que existe no mundo, a partir do Brasil. A Igreja Assembleia de Deus não existia. Até 1910, 1911, 1918, não existia. Não existia. Então, 2 pastores batistas suecos vieram dos Estados Unidos, Belém do Pará, em 1911, 1910. 1911 foi o Luiz de Franciscone, que fundou no Brasil a Igreja Congregação Cristã do Brasil. Em 1960, os mandatários dessa igreja, que ficam no Brás, São Paulo, lá perto do metrô Brás, passei muito em frente lá no metrô, trem no metrô não, morei em São Paulo 33 anos, minha família. Então eles mudaram a nomenclatura em português de Congregação Cristã do Brasil para no Brasil. E no Paraguai, no Uruguai, coisa assim. Bom, então a Assembleia de Deus, isso aqui não é crítica à história, eles sabem que assim não existia. Aqueles 2 pastores batistas suecos vieram dos Estados Unidos em 1910. O nome deles eram Gunnar Wingren e Daniel Berger. Gunnar Wingren e Daniel Berger. Resumindo aqui a história, porque este não é o propósito deste programa. A origem de cada igreja, não. Deixaram, resumindo aqui tudo, claro, já para o final da coisa, a igreja Missão Apostólica da Fé, que depois, de 1910 1911, mudou o nome em 1918 para Assembleia de Deus. Estados Unidos pegou esse mesmo nome, achou bonito, Assembleia de Deus. E assim eu prossigo. A Igreja Brasil para Cristo não existia, até que o meu amigo lá em São Paulo me ouviu no rádio durante 8 anos, no sítio dele em Atibaia, ele esposa, missionário Manuel de Melo. Manuel de Melo era diácono numa igreja Assembleia de Deus em São Paulo. Deixou a Assembleia de Deus, abriu sua própria igreja. É crítica? Não, é assim a história, é relato, tem provas dele mesmo. Eles mesmos fornecem as provas. Documentado em cartório e tal, livros e tal, história do Brasil para Cristo no Brasil. Então Manuel de Melo, que era diácono na Assembleia de Deus, abriu uma seita. Outra seita, uma seita que saiu de uma seita, já venceu de outra seita. A Igreja Pentecostal, o Brasil para Cristo, se ocorreu em São Paulo em 1956. E assim eu posso aqui fechar os olhos, apenas abrindo a boca, gesticulando a língua, relatar a origem de umas 30 igrejas, universal, internacional, mundial do poder de Deus, Congregação Cristã no Brasil, Deus e Amor. Daí Miranda era diácono na Assembleia de Deus também em São Paulo, saiu da Assembleia de Deus, então abriu a Igreja Deus e Amor, a Igreja Deus e Amor, em 1962, dia 3 de junho. Quanto a essa parte, eu paro por aqui. Até alguém que esteja eventualmente ouvindo pela vez, já percebeu que de fato tem aqui competência, historiador, de professor de Bíblia, religião, história, coisa assim. Eu prossigo aqui com humildade e competência.
Nunca me exaltei, nunca me orgulhei, nunca me comparei com outra pessoa, falei em rádio, televisão, igreja, livros, de forma alguma. Apenas sou eu e pronto. O camarada é ele e pronto. Cada qual que vende o seu peixe, não é? Por assim dizer, é um sentido simbólico, é metáfora. Não vendo peixe, não pesco. Bom, se alguém pesca, eu como peixe depois já morto. Mas, enfim, prosseguindo. Está morto mesmo, né? Não tira a vida do bicho lá. Está morto aí já era. Então, tudo bem, tranquilo. Bom, não tão tranquilo, mas vamos assim mesmo. Então, Paulo servia a Deus numa seita chamada de O Caminho, crendo na lei e nos profetas. Aí eu também, dei meus cavalos, reconheço com honestidade, tenho prova sobre isso, que eu sirvo a Deus numa seita. Essa seita tem o nome de Igreja Adventista do Sétimo Dia, desde os Estados Unidos, América do Norte, desde 23 de maio de 1863. Antes não existia Igreja Adventista do Sétimo Dia. Havia igrejas nos Estados Unidos, evangélica, protestante, como metodista, presbiteriana, luterana, congregacional, episcopal, conexão cristã e tal. Batista do sétimo dia, Chia, guardava o sábado também, guarda o sábado também. Inclusive a igreja batista do sétimo dia é mais antiga no ato de guardar o sábado pela Bíblia do que a igreja adventista do sétimo dia, etc. Não tem mais detalhes sobre isso. Eu sirvo a Deus também numa seita há mais de 52 anos. Há 52 anos e alguns dias, porque eu completei no dia 2 de maio, deste mês, não, claro. 52 anos, desde Sobradinho, Distrito Federal, um membro da igreja dessa seita. A Adventista Sétimo Dia é uma seita muito criticada, caluniando e injuriada, cometem crimes caluniando a nossa igreja. Eu não defendo a igreja, também não me defendo. Agora eu explico a Bíblia. Exalto a verdade e rebato o erro. Mentiu, eu rebato. Quer um breve exemplo? Menta em rádio, programas de projetos de televisão, podcasts e em literatura. Eu tenho mais de 20, 25, 30 livros sobre isso, uns 25 pelo menos, não contei. Mentem, por exemplo, sobre uma igreja, nada tem a ver comigo. É a congregação da Testemunha de Jeová, escrevendo, pregando, falando em rádio, em debate sobre seitas e tal, que as Testemunhas de Jeová pregam que, acreditam que somente Deus salva de toda a humanidade, somente 144 mil pessoas. Mentira! É mentira! Eu não defendo a Testemunha de Jeová em tudo, mas nisso eu defendo. Isso é mentira, é calúnia, é injúria. Para negar o nome da igreja, a religião dos outros. Não é assim. O que a Testemunha de Jeová ensina é que somente, literalmente, não literal, o que é outro eu, claro. 144 mil testemunhas de Jeová é que foram levadas, faltando talvez poucas pessoas, para a Nova Jerusalém, e que a grande multidão de salvos ficam na terra, depois herdando a terra para sempre. Em parte isso é verdade, porque herdaremos a nova terra, mas não ficaremos aqui. O Senhor Cristo virá, levará para a Nova Jerusalém todas as pessoas salvas, todas, pessoas salvas. Desde Abel será citado, porque morreu salvo para herdar a imortalidade, Adão e Eva, etc. e tal. Então todas as pessoas salvas, mortas citadas, vivos transformadas em imortais, serão levadas para a Nova Jerusalém, para que passemos o milênio lá, depois da eternidade aqui, após o fogaréu do juízo final, queimar tudo que não presta, diabo, demônios, ímpios, vis, ressuscitados na segunda ressurreição. Então herdaremos a nova terra. Mas o assunto não é beijo. Claro que faz parte aí, pessoal que já entendi disso a fundo, vai entendendo, vai confirmando, se alegrando, porque alguém aqui conhece também, como você, ou vai aprendendo comigo, por que não? Eu tenho dito e repito, em quase todos os programas eu digo, tudo que eu sei eu aprendi. Eu não nasci falando, inclusive. Eu nasci, meus pais contam, porque eu não lembro, lógico, acabei de nascer. 50? Bom, tudo bem, tranquilo. 72 anos atrás, não é? 17 de janeiro eu nasci. Faz 72 anos e alguns milímetros, alguns metros. 72 anos. Já passei de idoso, porque a ONU considera idoso alguém, idoso ou idosa, a partir dos 60 anos. Já não pega filha. E às vezes demora muito mais na filha de prioritário, né? Zebra. Eu pego a filha comum, a senha é comum, senão demora mais, fica meia hora de castigo lá. Filho dos idosos, Deus me livre, tem livrado. Esperteza também, não é? É claro. Atendem lá 20 pessoas na fila normal, 3 com a senha de prioritário, e eu fico guardando mais 20 minutos, como se uma vez no Itaú, depois no Banco do Brasil. Eu dei bronca lá educadamente, não, é porque não sei o que. Então, tem que ter um caixa apenas para prioritários. Negócio de chamar um comum e um prioritário e 4 comuns. Não, isso é errado, é crime. Bom, não dá cadeira, não dá multa, mas fazer o quê? A multa não vem para mim, não adianta. Não ficar a delegacia lá 2 horas chá de banco. Bom, o assunto não é bem esse, mas é também, e assim eu prossego, graças a Deus. Tranquilo. Bom,
Então Paulo servia a Deus numa seita. Como surgiu essa seita? Surgiu do judaísmo. Paulo não fundou outra igreja. Paulo não abriu uma seita. Nem Pedro. Diz Pedro foi papa. É errado, mentira. Pedro nunca foi papa. Isso é uma ilusão, falsidade, heresia. Nenhum versículo da Bíblia caracteriza Pedro como papa. A propósito, nos concílios papais antigos, muitos cardeais, eu tenho aqui um livro católico muito profundo sobre isso, repreenderam papas quando proclamavam infalibilidade, também dizendo que Pedro foi o primeiro papa. Mentira! Hoje ainda, um pouco da história do surgimento, este é o propósito principal deste programa, da figura do papa. Eu disse no início, lembra-se? Papado Romano, não criticando, é história, é verdade, porque de fato, assunto de papa, adoecimento do Papa Francisco, oferecimento, sepultamento, o conclave, eleição, então do Papa, claro que cardeal, agora Papa Leão XIII. Então eles têm chamado a atenção do mundo, especialmente assim, de pessoas como eu, repórteres, jornalistas, não historiadores, vaticanólogo papal. Isso é muito nosso interesse, claro. Eu não sou católico, nunca fui católico romano, mas amo e respeito e observo com toda atenção o desenvolvimento da Igreja Católica Romana, surgimento da RCC, então, Renovação Católica Carismática nos Estados Unidos em 1967, Brasil em 1980, que esse tema da Tia Rosa, não é coisa assim. Então, eu assim apenas prossigo. Bom, Paulo servia a Deus numa seita. Como se essa seita? É um resumo aqui muito forçado pelo tempo parco. Os cristãos foram terrivelmente perseguidos, muitos deles assassinados, por quê? Por líderes do judaísmo, da única religião teocrática que era do nosso Deus, mas tinha adquiriu com o tempo, com o século, defeitos graves, muita apostasia, e líderes judaicos, não todos, mas a maioria, do Sinédrio, doutores da lei, escribas e tal, sacerdotes, sumos sacerdotes, perseguiram terrivelmente cristãos, seguidores do Nazareno, do Cristo. Então eles não conseguiram mais se unir no templo e sinagogas. Paulo era o Shaul, antes de sua conversão, que ia a Damasco, capital da Síria, trazer cristãos detidos para apedrejá-los, como haviam apedrejado pouco antes Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Primeiro assim como uma pessoa comum, porque o primeiro mesmo foi o Cristo, judeu. Ele viveu na terra como homem judeu, não deixou de ser Deus, filho do homem, natureza divina, natureza humana, a união do nosso Deus ao homem pelo Cristo na humanidade. Aí surgiu essa seita, não conseguiram mais se reunir juntos. Era entrar no templo, ser preso, arrastar para fora e apedrejado. A sinagoga era apedrejada. Lembra que o Cristo pregou na sinagoga onde ele foi criado em Nazaré? Junto a capitalismo São José. O arrastaram para fora após ele explicar que nele se cumpriu Isaías 61:13, tratando isso em Lucas 4:16-21. O anjo protegeram Cristo, ele teria sido jogado num precipício fora, despedaçado nas rochas, mas ele veio para morrer na cruz. E não despedachado, esfaqueado, apedrejado e tal. E assim aconteceu, profecia em cumprimento do tipo da morte que ele sofreria. Então surgiu essa seita, a primeira seita, igreja cristã, a princípio chamada de católica, por Santo Inácio, Antioquia, no Oriente, na Síria, e a partir, observe bem a história, a partir de 3 cartas decretos do imperador Justiniano I, em Roma. Ele era imperador no Oriente, porque o imperador Constantino I havia mudado a capital do Império Romano, do Ocidente, em Roma, para Constantinopla, que era a cidade de Bizâncio. O Império Bizantino havia falido muito antes, a cidade de Bizâncio estava em ruínas, então Constantino gastou 6 anos reformando a cidade, reformulando e tal, embelezando, com a glória daquele tempo e tal, e aí ele chamou de Nova Roma. Os seus puxa-sacos é que apelidaram na Constantinopla em homenagem à cidade de Constantino. Constantinopla da Constantino. O imperador, desculpe, tanto esse imperador na cabeça. Eu tenho aqui todo o Império Romano, os dois, não? Ocidental e oriental na cabeça, de vez em quando, então, os neurônios se confundem com todas as informações, mas eu percebo, não, graças a Deus. Outros neurônios falam, pô, meus colegas que erraram, não é isso. Então, um neurônio contra o outro, e maravilha, assim, vamos prosseguindo. Então, o imperador Constantino mudou a capital do Império Romano, do Ocidente para o Oriente. E hoje aquela cidade chama-se na Turquia, Istambul. Não é a capital é Ankara. Istambul, antiga Nova Roma, Constantinopla, está lá. O imperador Constantino então mudou a capital, Roma, no Ocidente para o Oriente, em 330
ano 330 depois de Cristo. E como ficou a velha Roma? Aqui no Ocidente, ficou assim, aos cuidados geopolíticos dos bispos católicos de Roma. Esses bispos foram adquirindo mais e mais poder, conferido aos tais por imperadores lá do Oriente, como foi o caso de dois imperadores principais, três na verdade. Teodósio, em 395, uniu a igreja e o Estado, ou seja, por estar entre o Império Romano. Teodósio I, no 395. Depois, Constantino havia feito um grande feito, desde 313, a sua falsa conversão ao catolicismo e cristianismo em 323 e tal. Lembra das cruzadas? Sob esse símbolo vencerei. Tudo mentira, falsidade. Eu conheço a verdadeira história. Sou um historiador honesto, por amor a Deus e a Bíblia. É o meu querido ouvinte que merece o que é correto e não ser tapeado, enganado. Não é isso? Então, o imperador Justiniano I assinou 3 cartas, decretos, que inclusive foram logo incorporadas pelo antigo Codex Justinianus. Se alguém que estuda direito, ou já advogado, promotor, juiz, ouvindo-me, puxa, está pensando, esse camarada aí conhece, puxa vida, isso, o Código Justiniano. Naquelas 3 cartas, o imperador decretou, dentre outros, calma, Deus, cavalo, dentre outros pontos importantíssimos, que somente o bispo de Roma, a partir de então, 15 de março de 1533, poderia continuar utilizando o título de Papa, Pater Patrum, pai dos pais. Demais não, somente bispos e coisas assim, padres e presbíteros, diáconos e tal. Também o imperador Justiniano I decretou naquelas cartas que a igreja passaria a ser chamada oficialmente de católica. Católica já vinha sendo intitulada católica, só que acrescentou, oficializou, católica apostólica romana, porque era uma igreja do Império Romano, a igreja oficial, a única permitida pelo Império Romano, tanto no Oriente como no Ocidente. Mentira. Inclusive, há uma contradição, porque no Brasil chamam-na de, não é crítica, é observação, é um erro gramatical, é um erro de geografia, no caso. Igreja Católica Apostólica Romana. Ser romano, então, deveria estar apenas em Roma. A igreja em Roma, não é isso? Eu não sou criticando, mas tem um direito, claro, a liberdade. Em cada país onde se permite que haja uma igreja católica, como também espiritualismo, espiritismo, protestantes e tal, Testemunho de Jeová, a minha igreja de 27 por dia, não? Porque há países que não é permitida a presença de uma pessoa católica, ou a ser muito escondido. Coreia do Norte, e em alguns países islâmicos, não são todos, onde se descobre um católico, uma Bíblia numa casa, um folheto de missa ou evangélico, a família toda é assassinada no mesmo dia, não perdoa. E nada, enfim, né, coisa assim do Muhammad, Alcorão, coisa assim. E eu prossigo, esse assunto é perigoso. Esse assunto é perigoso, e eu prossigo. Quer dizer, quase tudo que eu falo nessa aula é um tanto perigoso, mas no Brasil não tanto. Para nós brasileiros, a tolerância, né, entre católicos, evangélicos, pentecostais, nos aguentamos, nos aguentamos, então, levar as cargas uns dos outros, não é? Então, assim surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana, 15 de março de 1533. Só que o bispo de Roma, agora Papa, queria pleno poder para confiscar bens, prender, torturar, queimar em fogueira da Santa Inquisição Católica Romana dissidentes, porque já havia dissidentes em todos os países da Europa, na África, em todo o mundo. Mas o Papa não concordava em que pessoas se reunissem em templos fora, ou em cavernas, porque não havia templo, claro, a não ser da Igreja Romana. Não permitia. Famílias serão obrigadas a trazer o bebê recém-nascido para ser aspergido, porque não há batismo, pelo padre da paróquia, da região e tal. Então, foi feito um pedido ao imperador Justiniano I, ele decretou, numa daquelas 3 cartas, que o bispo de Roma, quer dizer, agora Papa, passa a ser intitulado também, além de Papa, de corretor de hereges. Não confunda corretor, neste caso, com corretor de imóveis, nada a ver. Corretor de hereges, para corrigir como prendendo, confiscando, torturando terrivelmente, cada instrumento de tortura mais terrível do que o outro, obrigando a pessoa então por dores terríveis provocadas pelas torturas, a abjurar a fé, a negar a fé. Milhares e milhares negaram a fé. Às vezes na própria casa, o marido entregava a esposa, um filho entregava os pais, os irmãos, toda a família logo presa, os bens eram confiscados e milhares de cristãos foram queimados vivos nas fogueiras, nas chamadas estacas das fogueiras da Santa Inquisição Católica Romana.
Os livros de história que eu tenho aqui é que falam Santa Inquisição Católica Romana. Eu prefiro a expressão Santa Inquisição Papal, Santa Inquisição do Papado Romano, porque quando se fala católico romano, aparentemente dá a entender que todo o povo católico perseguia e matava protestantes, cristãos, evangélicos. Não! Como albigenses, huguenotes, valdenses, cátaros e outros, depois luteranos, e metodistas, não. Até porque qualquer igreja se determina, vamos matar quem não é membro dessa igreja. Não pode ser por aí matando, é homicídio da cadeia. Depende do poder do Estado, depende de utilizar o Estado, a máquina do Estado, para então perseguir. Foi o que aconteceu. Houve plena união, que já vinha surgindo, se solidificando desde o imperador Constantino, 312, 303, depois do Cristo, até Teodósio, 395, e esse Justiniano I, a partir de 533, 538, etc. Então assim nasceu um período muito, muito prolongado. Desculpe, esbarrei aqui o dedo e caiu aqui no chão um papelzinho com alguma anotação. Mas já havia lido isso aqui, mas tudo bem, mas eu poderia ser um dado do qual precisasse. E sim, mais para o final do programa, precisarei de um dado que eu anotei aqui. Então, tudo bem, tranquilo. Não, na verdade, está no outro papelzinho. E cadê ele? Já encontrarei. Momento. Que coisa, hein? Perfeito. Eu coloquei na Bíblia, marcando outra passagem que eu deveria ler, e falei isso aqui a pouco, daqui a 2 minutos, agora, tranquilo. Assim para seguir. Então surgiu um período de perseguições terríveis contra dissidentes das doutrinas, dos poderes do catolicismo romano, dos papas e tal, e padres. Surgiu então um período muito prolongado, que deveria durar como está profetizado na Bíblia, como foi, não é? Porque não está mais profetizado. A profecia cumprida já não é profecia, é história, não é isso? Então surgiu um período de 1260 anos, como foi profetizado em Daniel 7, versículo 25, que surgiria um poder, relatado simbolicamente nessa passagem bíblica, como um chifre pequeno com as bocas de homem, que mataria os santos do Altíssimo durante um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, interpretando aqui sem provas por enquanto, porque não é o objetivo desse programa, não tinha assim. Isso então significa 1260 anos. Está também em Daniel 12, 6 e 14, e Apocalipse 11, versículos 1 e 2, e Apocalipse 12, também versículos 6 e 14 e tal. Durante simbólicos, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 42 meses, 1260 dias, cada dia prosseguir de tempo na Bíblia vale um ano, então 1260 anos. Isso cumpriu-se o ano 538, Papa Vigílio, até o ano 1798, Papa Pio VI. Como foi que então, não a Igreja Romana, não o povo católico, e sim a chefia, o Papado Romano, parou de queimar cristãos nas estacas do Tribunal do Santo Ofício, Santa Inquisição, Tribunal Inquisitorial, não parou por arrependimento porque quis. Cansei, vou parar de matar cristãos, queimar vivos cristãos, famílias inteiras inocentes, pessoas que beneficiam a sociedade. Não, esse poder foi tirado do Papado Romano para alguns haveres políticos na Europa Ocidental, a história geopolítica da época. Devemos isso, em grande parte, àquele francês conquistador, guerreiro, Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte. Então, Napoleão Bonaparte enviou um general chamado Louis Alexandre Berthier, um militar mercenário. Ele trabalhava para quem pagava mais, pagando bem que mal tem. Porque Napoleão estava fora da Itália, nas suas guerras. Por quê? Quem conhece o mínimo da história da geopolítica, como se formaram países da Europa Ocidental, como se formou a Europa Ocidental, França, Inglaterra, Alemanha, Suíça, Itália, Portugal, Espanha, coisa assim, sabe, da história, Napoleão Bonaparte é muito emocionante, é muito profunda. Ele tentava tornar-se imperador, ele se autoproclamou imperador e idealizou ressuscitar, por assim dizer, o antigo Império Romano do Ocidente. Começou vitorioso, mas aí, parece que em 1804, morreu no inverno, hipotermia, não? Lá na Batalha de Waterloo, na Inglaterra. Napoleão Bonaparte não estava na Itália em 1798. Então ele virou quem estava ali por perto com um numeroso exército
mercenário militar, chefe do poderoso, numeroso exército, Luiz Alexandre Berthier, famoso general Berthier. Tá, o exército, comandado pelo Berthier, invadiu Roma. Vale lembrar que o Papa era dono de toda Roma. Isso ocorreu até 1870. E não apenas de uma minúscula cidade-estado, com 800 e poucos habitantes, chamada Cidade-Estado Vaticana, que fica no antigo bairro de Três Seveiras, zona sul da Grande Roma. Aí está, 44 hectares apenas. Você acredita que não é história? Todo mundo sabe que é assim. Uma freira ouvindo sabe que é assim. Um sacristão, também um padre, um catequista, sabe que é assim, um cardeal. O bom católico romano que conhece a origem da sua igreja, sabe que é assim, que aqui apenas é por história. Então é assim. Então, surgiu a Santa Inquisição, daí o Papa da época, Pio VI, recebeu ordem de prisão pelo general Berthier, que invadiu o Palácio Papal, era 10 de fevereiro de 1698. Aquele Papa foi levado para a França, cidades como Florença, Valença e outra, Constança. Morreu no ano seguinte, no dia 29 de agosto de 1699, de AVC fulminante. No ano seguinte, 1800, foi eleito o próximo Papa, também Pio VII. Pio até 12, ainda não houve Pio XIII, Papa Pio XII. Pio VII. Pouco a pouco, o Papado Romano começou a adquirir a supremacia perdida, mas de modo muito diminuto. Nunca mais foi como era. Será? Voltará a ser? Bom, se a Bíblia é verdadeira, em Daniel, Apocalipse, capa a capa, claro, sim, tal poder será adquirido por desejo, por união com outra fera relatada na Bíblia, em Apocalipse 13, 11 em diante, como a segunda fera, a segunda besta, o cordeiro que subiu da terra. Já existe há muito tempo. Processo iniciado numa viagem de pais peregrinos, protestantes que fugiram das perseguições da Inquisição, tanto do catolicismo como do protestantismo, da igreja, só que é um protestantismo mais histórico que doutrinário, do Henrique VIII, que em 1584, então desmembrou a Inglaterra do Papado Romano, porque é uma história nojenta, até ele queria casar-se, divorciou, o Papa não aprova o divórcio, até hoje não casa divorciado, e coisas assim. Isso, concordo com isso, concordo, claro, em número de gênero e grau. Daí, Henrique VIII, em 1534, abriu nova igreja, a igreja anglicana. No Brasil, ela chama-se episcopal. Lá não tem papa, eles têm um patriarca, né? Por exemplo, a chefe, pessoa-chefe da Inglaterra, a rainha, é como se fosse a papisa ali. Não tem esse título, homem papa, mulher papisa, não. É como se fosse. Eles não respeitam a autoridade do papa desde o ano 1534, depois do Cristo. Então, pais peregrinos, the Pilgrim Fathers, como se chama em inglês, navegaram pelo Atlântico, um navio chamado Mayflower, Flor da Primavera, em 1620, depois de 2 meses e pouco de navegação pelo Atlântico, aportaram na praia do que hoje, então, New Plymouth e tal. Daí mais peregrinos vieram, perseguidos, protestantes perseguiram toda a Europa Ocidental, pela Inquisição. E também, aí vieram navio, claro, nadando, não dá muito longe, não, nada, mal no caminho. Então, daí, mais protestantes foram chegando, batistas, a princípio batistas, Roger Williams e coisas assim. Depois outros presbiterianos, metodistas. Aí foram surgindo as colônias. Daí a pouco, muito tempo. Eram 13 colônias. Em 4 do mês 7, mês de julho de 1673, foi então proclamada a independência do Novo Mundo, a independência dos Estados Unidos da América do Norte, da velha Inglaterra, do velho mundo. Novo guerra, a Inglaterra conformou-se e tal, daí surgiu esse país formado por evangélicos protestantes fugitivos das perseguições papais, do anglicanismo e tal, na velha Europa, no velho mundo, na Europa Ocidental. Lá está a igreja que possui o maior número de adeptos nos Estados Unidos, são os Batistas do Sul. Que é Batista tradicional, não é pentecostal, é tradicional. Batista do Sul, com 22 milhões de membros. Não é tanto assim pelo tamanho do território, não, tamanho dos Estados Unidos da América do Norte. Então, o que tem crescido mais é o movimento pentecostal.
tanto nos Estados Unidos como no Brasil, especialmente no Brasil e América Latina. Tal. Bom, enfim, não estou para criticar, não estou criticando a história. Então o Papado Romano, Santa Inquisição, terminou. Na verdade, 25 anos antes de 1698, por decreto Francisco I de Espanha, Maria Teresa da Áustria, a Inquisição na Europa terminou em 1773. Detalhe no tiro da ocasião, agora apenas prossigo. Bom, consultando aqui o meu relógio, porque o programa dura 1 hora, para que eu não passe, não é? Então, não dá tempo para prosseguir. Mas já havia anunciado, lembra-se? Eu já havia anunciado, umas 2 vezes eu anunciei, no princípio do programa, que eu prosseguirei com esse assunto, essa aula bíblica, histórica, profética, no próximo domingo. Porém, eu tenho aqui 5 livros, editados oficialmente pela Igreja Católica Apostólica Romana, que tratam do assunto. Eu tenho aqui, por exemplo, o livro Edições Paulinas, que é Curitiba, Paraná. Está aqui na capa a foto do simpaticíssimo João Paulo II, claro que na época ele era vivo. O autor Luigi Acatoli é um vaticanólogo. Quando o Papa pede perdão, todos os meia-culpa de João Paulo II. Ou seja, está aqui no livro. Nas viagens do Papa pelo mundo, 4 veio no Brasil, 4 veio nos Estados Unidos e tal, o Papa João Paulo II, então, pronunciou 94 discursos. Tudo isso era aquele livro católico romano, esse São Paulino, pedindo perdão ao mundo. Está aqui a linguagem do livro, não é minha. Perdão ao mundo pelos horrendos crimes do Tribunal do Santo Ofício, Tribunal Inquisitorial, do Tribunal Tempo da Inquisição Católica Romana. Repita, a culpa da liderança, não do povo comum, que não concorda com isso, que cristão de outra igreja seja preso, amarrado em estaca e queimado vivo sem anestesia. Terrível, não? Crimes horrendos de fato. E o perdão ao mundo. O Papa João Paulo II nunca mandou queimar cristão algum. Nunca sequer prender um protestante, um batista, presbiteriano, Assembleia de Deus, um adventista. Não, João Jeová, não. Papas lá do tempo antigo, não. Até Pio VI, quando terminou na Europa a Santa Inquisição do Tribunal Papal, Tribunal do Santo Ofício, Tribunal Inquisitorial. Leia mais a Bíblia, amigo. Se apegue mais à palavra do nosso Deus, querido padre, querida freira, querido catequista, querido sacristão, querido cardeal, querido bispo, querido dom, querido pároco. Se apegue mais à Bíblia, reverendo presbiteriano, pastor, Assembleia de Deus, batista, qualquer outra igreja, mesmo quanto a minha igreja, só apenas o mesmo, claro. A gente disse por dia, se apegue mais à Bíblia, não perca tempo com babuzeiro da televisão e tal, competições, novelas imundas, nojentas, do capeta. Ganhe tempo, porque não é perder tempo, não, com a palavra do nosso Deus, estudando a Bíblia, confessando pecados, buscando a santificação, que é a ação do Espírito Santo em nós. Porque, mesmo que não estejamos vivos, no tempo que as fogueiras da Inquisição serão reacesas, não digo em todo o mundo, mas Brasil é certeza, outros países também, Estados Unidos é profético, claro, a morte possa vir muito antes, temos que estar preparados, mas é para a morte, do que para eventos sinais, para a volta do Senhor Jesus Cristo. Anote meu WhatsApp, contate para aprender mais sobre esse assunto, tirar dúvida sobre esse ponto bíblico ou outro, e também pedir oração, minha visita, mais esquecimento da Bíblia aqui na região. Anote meu WhatsApp, que é público, pode adicionar-me. Pode ter meu contato no WhatsApp. Anote. É o DDD 62 62. DDD 62, números são 999660611. DDD 62 999660611. Então até o próximo domingo, pela graça do nosso Deus, nosso bondoso Pai Celestial. Quase inseri o pendrive errado, mas agora acertei, tudo bem. Pela graça de Deus, Edmilson Carvalho voltará no próximo domingo com mais um programa Luz para o Mundo, abrindo e explicando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada.